Hoje é o último dia da janela de transferências que fecha exatamente daqui 9 horas. Às 7 horas do dia de hoje, a janela de transferências se fecha. O Inter não pode mais contratar jogadores. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais novidades sobre essa situação, sobre esse último dia de janela aberta e também sobre uma notícia duas notícias na verdade, muito animadoras que vêm dos bastidores do Internacional e que mostram que realmente esse ano o Inter tá com uma situação muito diferente até no anímico do próprio torcedor do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, não me esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar aqui, ó, primeiro link na descrição, Ativo Ultra. Melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional, porque hoje é o último dia da janela de transferências aberta, né? Obviamente o Inter ainda vai poder contratar jogadores desde que esses jogadores estejam livres no mercado, mas hoje é realmente o último dia da janela, né? Na questão assim mais ampla, né? De poder contratar teoricamente qualquer jogador. O Inter aqui nesses últimos dias, né? Além do Borré, que é um jogador onde o Inter já enviou documentação para a CBF, a qualquer momento já vai ser regularizado no bid, né? O próprio Alexandre Bernabei, que inclusive já pode ter sido anunciado no momento que está gravando esse vídeo, também é um nome que já foi, né, enviado para a CBF. O Inter tenta no dia de hoje fechar mais 2 contratações, se é que quando tu está assistindo esse vídeo o Inter já não fechou essas 2 contratações. A primeira delas seria o nome, por exemplo, do Thiago Maia, jogador do Flamengo. Todo mundo sabe que o Inter tem esse sonho antigo desde dezembro, a gente está chegando aqui no dia 7 de março, a gente fala do Thiago Maia desde dezembro, né? São quase 4 meses, né? 3 meses e meio que o Inter tenta a contratação do volante do Flamengo de 26 anos, mas é uma contratação que passou por muitas dificuldades, principalmente por causa do fato de envolver 2 clubes, de negociar com o Flamengo já é muito difícil, e ainda envolve um outro time que é o Lille da França, e aí a negociação ficou extremamente complicado, mas o Inter ainda tem um certo otimismo, e o próprio empresário do jogador tem esse otimismo, que essa negociação possa ser sacramentada, né, fechada no dia de hoje. O Inter tem essa convicção que isso possa ainda acontecer no dia de hoje, tá bom? Além disso, o Inter também quer fechar com um goleiro. O Inter, por exemplo, tentou diversos goleiros, Gabriel Vasconcelos, Jandrei foi o nome que o Inter tentou, Ronaldo do Atlético Goianiense, que era o sonho do Internacional, e depois o nome do Kaique França da Ponte Preta, que hoje está no Sport Recife. O Inter fez ontem uma proposta de 4 milhões de reais para comprar esse jogador. Essa proposta foi recusada, o Inter deixou de fazer uma nova proposta, mas possa ser que o Inter vá para um outro nome, pode ser que daqui a pouco o Inter contrate um outro jogador. Fato é, o Inter vai contratar um goleiro, tá? Esse é o fato que eu posso trazer para vocês no momento. O Inter vai contratar ali um jogador para esta função, e a ideia realmente nesse momento é fechar esses 4 reforços nessa janela de transferências, e aí na janela da metade do ano trazer um substituto para o Maurício, que vai deixar o Inter na metade da temporada vendido, e trazer daqui a pouco alguma peça de reposição que tenha faltado, daqui a pouco mais um lateral esquerdo, porque o Bernabei não deu certo, daqui a pouco precisa contratar mais um jogador de segunda, terceira função de meio campo, um atacante, um jogador de lado, né, ou um lateral direito, já que o Gumalo ainda não renovou o contrato. Mas a janela da metade do ano, esse ano, vai servir para o Inter contratar jogadores, né, de reposição, que precisa repor, porque a base do time já é essa que a gente sabe, né? O Inter fez todas as saídas que tinha que ser feitas, né? Se livrou do Campanharo, do Gabriel Barros, do José Adriano, se livrou do Tabolara, que foi emprestado para o Fortaleza, né? No plantel só ficou, pelo menos até esse presente momento, o Carlos de Pena, que vai voltar a ser utilizado, e o Gabriel, mas que longe de ser um bagre, foi um jogador muito importante, tem uma importância enorme dentro do vestiário do Internacional, mas é um jogador que hoje não tem, né, uma adoração por parte do Eduardo Cudê, né? O Cudê não usa muito o Gabriel, e é um jogador que sim quer se transferir para poder jogar mais, não por causa de querer sair do Inter, até sim como ele explicou, mas pelo fato de ele querer jogar mais, ter minutagem, mas ainda é um jogador que o Inter não conseguiu, né, também uma negociação, mas caso consiga, acho que vai ser muito difícil nesse último dia de hoje, tá bom?
Outra coisa também que eu quero te falar é sobre duas notícias muito animadoras no Inter. Primeiro, que o Inter chegou na marca de 135 mil sócios, né? Isso, primeiro, o Inter é o primeiro clube do Brasil com mais sócios, essa é a primeira situação. E se tu for pegar aqui, ó, né, e o próprio Barcelos falou sobre isso, a renda mensal agora de sócio que o Inter tem, a gente tá falando de mais de 7 milhões de reais que o Inter arrecada só com o plano de sócio torcedor. A gente tá falando de um pouco mais da metade da folha salarial do Inter que o Inter paga somente com sócios. E a ideia, e o Inter tá com esse projeto de até o fim dessa temporada o Inter chegar a 150 mil sócios, né? E a ideia é que o Inter está tentando, né, ganhar mais 15 mil sócios ao longo de todo esse 2024, mas óbvio, vai precisar depender de como que vai ser, né, o campo do Inter, né? Se vai dar certo na Copa do Brasil, na Sul-Americana, se vai confirmar o título do Campeonato Estadual, se vai começar bem o Campeonato Brasileiro, mas a ideia do Inter é terminar esse 24 com 150 mil sócios, tá bom? Além disso, o Inter projeta para o jogo desse final de semana contra a equipe do São Luís de Juí 48 mil torcedores. Sim, o jogo contra o São Luís, de quartas de finais sul-americana de Campeonato Gaúcho, o Inter projeta 48 mil torcedores, que foi o mesmo público do último Clássico Grenal, e um público superior, né? E aí eu vou pegar jogos de comparação, público superior ao jogo contra o Bolívar no ano passado, um público superior ao River Plate no estádio Beira-Rio, um público superior ao Caxias, né, que teve 43 mil torcedores na semifinal do Gaúcho no ano passado. E isso mostra muito, né, a vontade e realmente como que o torcedor tá vendo esse time do Inter, que é muito importante, porque o Inter vai ter uma renda de bilheteria muito importante nesses 48 mil torcedores que vão estar presentes. Só no Mané Garrincha, no jogo no meio da outra semana contra a equipe do Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil, onde o Nova Iguaçu vendeu o seu mano de campo, se espera que lá em Brasília tenha uma média de 25 a 30 mil torcedores. A gente está falando de um estado bem longe aqui do Rio Grande do Sul, onde não é o estado com mais torcedores do Inter, e ainda assim vai ter, né, muita gente. Obviamente nem todos vão ser do Inter, mas enfim, isso mostra realmente o fato do Inter ter um efeito muito grande. O que foi a contratação do Borrell, o que foi a contratação do Alário, o que foi a manutenção do elenco, que já tinha ido muito bem no ano passado, apesar de não ter conquistado nenhum título, e obviamente a contratação de mais jogadores para melhorar o time reserva do Cudê, né? Thiago Maia, próprio Bernabei, né, os últimos jogadores que o Inter contratou, no caso do Robert Chenan, próprio Fernando também, que chega com uma boa contratação. As últimas grandes contratações que o Inter fez, e certamente uma das melhores janelas que vão fazer o Inter também ganhar dinheiro, não só em venda de camiseta, que lança agora no próximo dia 15, mas também sócios, bilheteria, enfim. E são notícias, né, cada vez mais animadoras que a gente tem dentro dos bastidores do Internacional, e de um otimismo que existe muito forte hoje da direção para realmente nessa temporada a terminar nesse grande jejum de títulos, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Grande abraço, valeu, falou e fui!